Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro colóquio internacional sobre Edith Stein, realizado na Universidade Federal do Ceará. Antes de compor a mesa de abertura, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a autora que inspira esse evento. Edith Stein nasceu em Breslau, hoje na atual Polônia, em 12 de outubro de 1891 e faleceu com 51 anos em 9 de agosto de 1942 no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Em 1913, Edith entrou na Universidade de Göttingen e teve por mestre Edmund Husserl, com quem se dedicou aos estudos de fenomenologia. Nessa época, se declarava ateia. Porém, em 1921, após ler o Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, converteu-se ao catolicismo e estudou a teologia de São Tomás de Aquino, e foi batizada em 1922, com 31 anos. Com 42 anos, em 1933, ela entra para a Ordem das Carmelitas Descalças e muda-se para o convento de Carmelo, em Colônia. Depois da ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, por ser de origem judia, foi capturada e enviada aos campos de concentração em 1942, quando veio a falecer sem nunca abandonar sua fé. Em 1987, foi beatificada pelo Papa João Paulo II e em 1998, Edith Stein foi canonizada sob o nome de Santa Teresa Benedita da Cruz. Dessa forma, santa e filósofa, sua contribuição para a filosofia está na ideia crítica de formação humana, como veremos ao longo do colóquio. Após a mesa de abertura, nós reformaremos em instantes, nós teremos uma mensagem de Susanne Baxdorf, sobrinha de Edith Stein. E após isso, durante o coffee break, será exibido um vídeo do cineasta Joshua Sinclair, aqui nesse auditório, com cenas do novo filme sobre Edith Stein. Bom, eu gostaria de chamar agora, para compor a mesa de abertura, por favor, professor Dr. Custódio Almeida, pró-reitor de graduação na Universidade Federal do Ceará. A professora doutora Joelma Marques, coordenadora do curso de Filosofia da UFC. A professora doutora Úrsula Anne Matias, professora do curso de Filosofia da UFC e uma das idealizadoras desse evento. Nós agradecemos a presença de todos, os nossos professores, e eu passo a palavra agora para o professor Custódio. Boa tarde a todos. Eu queria, com muita honra, abrir esse colóquio sobre Edith Stein, já parabenizando a professora Úrsula pela iniciativa, pela organização, e cumprimentar todos os presentes, todos os que vieram de longe, de menos longe, e os que vieram de perto, todos os estudantes também que estão aqui. Na verdade, professora Úrsula, é uma ousadia, né? A gente, em geral, faz ver, né, serem organizados colóquios sobre aqueles nomes já clássicos da filosofia. E nós não estamos fazendo aqui um colóquio sobre, por exemplo, Edmund Husserl, mas sobre uma discípula, né, de Husserl, que tem um itinerário muito instigante e que, no mínimo, desperta em nós uma curiosidade filosófica. Eu vi aqui na programação, né, os diversos aspectos que a gente pode conhecer essa filósofa que se interessou por filosofia a partir de uma posição existencial forte, né, não religiosa inicialmente, e que, conhecendo as
dos textos de Santa Teresa d'Ávila faz uma conversão radical, vai a Tomás de Aquino, e como é que fica Husserl nessa história, né? Seria uma boa pergunta. Como sair, né, estando em Husserl, ir a Tomás de Aquino, viver uma conversão existencial radical, né, e continuar na fenomenologia e continuar em Husserl. Eu acho que esse colóquio vai nos dizer, e aí, professora Joelma, saudando você, então, como coordenadora desse curso, muito especialmente também ajudado pelos alunos da filosofia, quero dizer que é muito interessante a gente poder, na formação dos nossos estudantes, poder ter momentos diversos como esse. A formação é um lugar para a gente ter a visão de conjunto da filosofia. E a gente, como diria o Walter Benjamin, às vezes a gente conhece melhor uma cidade pelas ruas transversais, pelos becos desta cidade, do que propriamente pelas suas largas avenidas, né? Então, é muito interessante a gente, neste colóquio, se debruçar sobre alguém que revela diferentes modos de viver, né, a filosofia. Eu acredito, professora Úrsula, que será uma grande abertura de portas, né? Esse momento aqui, abertura de novos espaços de investigação. Eu vejo, neste auditório, já encontrei algumas pessoas que, de fato, têm interesse pessoal, né, por pessoas como a filósofa Edith Stein, né, por sua coragem, por sua radicalidade de escolhas. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Sejam bem-vindos à Fortaleza. O professor Francesco, em seu nome, quero saudar todos os que estão aqui convidados. Seja bem-vindo a esta terra quente, ensolarada, alegre e acolhedora. Tá? E, em seu nome, saudar todos os professores convidados aqui presentes. Obrigado. Então, muito obrigada, professor Custódio, antes de tudo, por aceitar o nosso convite de vir aqui prestigiar, homenagear nosso evento, que realmente é um evento que não é tão comum de se pensar numa universidade pública. Já aconteceram alguns simpósios nas universidades católicas, na faculdade católica, e esta vez a gente deu mais um passo. Então, em nome de todos os organizadores, idealizadores, principalmente aqui, quero cumprimentar o professor Francesco, mas também a professora Clio, que ajudou muito na organização, e a equipe dos alunos, dos nossos estudantes, que deram um contributo indispensável. Também o professor Juvenal, que veio para estar presente aqui, e a gente imagina que depois vem mais pessoas. A gente sabe que algumas pessoas podem vir à noite, outras só vêm amanhã, como os professores Gil Franco, o professor Miguel, que a gente ainda espera, e a professora Marli também, que vai falar. Então, nós convidamos todos a não só participar ativamente, perguntar. Nós vamos ter muitas surpresas. Nós temos este vídeo do cineasta que se interessou pela vida da Edith Stein. Nós somos os primeiros que vão ver essas cenas, e nós teremos vários lançamentos de livros, não só o livro que o professor Francesco escreveu e que foi traduzido para o português e está sendo publicado, acabou de ser publicado aqui, mas também outros. A professora Mariana acabou de escrever a sua tese de mestrado sobre a antropologia de Edith Stein. Temos também esse livro. E então nós queremos abordar esse tema da antropologia, que toca todos nós profundamente. Essas perguntas: quem somos nós? Por que
também, o que sobra, o que resta, quando determinados momentos de muita felicidade, de comunhão terminam, o que vai restar. Então, está se destacando uma linha de pesquisa mesmo acadêmica. A gente percebe que ele está saindo um pouco do ambiente simplesmente católico, simplesmente devocional. Ela tem um conteúdo para muitos eventos como este, e eu fico muito feliz que também o nosso proreitor, o professor Custódio, percebeu que este pode ser um evento, o primeiro de muitos. Então, com muito prazer, agradeço também a presença da professora Joelma, que não poupou também esforços para nos ajudar, nos acolher e estar aqui presente. Eu passo a palavra também para ela. Obrigada. Obrigada, Úrsula. Eu agradeço por um prazer estar aqui hoje e também gostaria de parabenizar a todos, né, aos alunos que ajudaram, vocês são fundamentais. Né, quando a gente está organizando o congresso, tem tanta coisa para fazer, né, professora Úrsula? E vocês estão aqui, tem muitos, tanto para assistir como também para ajudar na organização, a todos vocês. E, bom, só isso, professor Custódio. Parabéns a todos. Tenho certeza que vai ser um ótimo colóquio e que outros venham. Obrigada. É interessante que às vezes a gente está vivendo numa sociedade em que a ideia de quantidade às vezes parece ser a mais importante, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo, esse público que está aqui é um público privilegiado para se abrir excelentes discussões, né? Por exemplo, a nossa ANPOF é um lugar gigantesco que não acontece discussão nenhuma, porque tem 1000 pessoas reunidas em horários absolutamente corridos, em temas de um leque de A a Z, né, que a gente não consegue, só consegue dizer aquilo que pensa e sair correndo para outra sala. Então, eu acho que esse auditório vai ter, né, um tempo privilegiado de discussão de uma temática focada, né, de uma antropologia, de pensar em aspectos da antropologia filosófica que a filósofa de Stein destaca, como, por exemplo, a singularidade do ser humano, né, a diferença. Então, roubei a palavra mais um pouquinho para dizer que aproveitem o privilégio, né, de poder construir essas rodas de discussão. A gente agradece a fala dos professores. E agora, nós gostaríamos de ler uma mensagem de Suzanne Batzdorf, que é sobrinha da autora que inspira esse evento, sobrinha de Edith Stein. E ela faz algum comentário sobre a vida e obra, né, de alguém que teve uma proximidade com a autora. Então ela diz: vida e obra. Edith era a mais nova das crianças da minha avó e tinha 1 ano e meio a menos do que a minha mãe. Vovó ficou viúva aos 44 anos e assumiu a administração da serraria deficitária do seu marido, transformando-a em um próspero negócio. Seus filhos tinham idade variando de 2 a 21 anos. Vovó era uma judia piedosa que seguia as prescrições alimentares do judaísmo e observava os costumes e tradições que aprendera quando criança. Edith iniciou a sua vida como uma jovem adorável e uma excelente estudante que era aprovada com distinção em cada exame que fazia. Até 1908, as universidades prussianas vetavam a possibilidade de entrada de alunos. A minha mãe iniciou seus estudos médicos em 1909 e Edith matriculou-se em 1911. Elas foram pioneiras nas instituições de educação superior. Edith decidiu estudar filosofia e se tornou uma brilhante aluna de Edmund Husserl, na Universidade de Gotinga.
A despeito de suas destacáveis conquistas e do seu doutorado summa cum laude, o seu professor orientador a concedeu apenas uma relutante recomendação do tipo: fosse a entrada de mulheres para o corpo docente aprovada, eu recomendaria muito a doutora Edith Stein para uma vaga. Desnecessário dizer que ela nunca conseguiu ser professora universitária. Contra ela pesava o fato de ser judia e mulher. O seu sonho de um casamento feliz também não se realizou. Edith permaneceu na busca pela verdade e pelo sentido da vida, o que é árduo e demorado. Infelizmente para a família dela, quando encontrou Deus, não o encontrou no judaísmo, mas no cristianismo. Em setembro de 1921, ela veio para Breslau para ficar com a minha mãe e cuidar dela por ocasião do meu nascimento. Naquela ocasião, pediu à mamãe para dar a notícia à vovó de que tencionava tornar-se católica. Mamãe me disse que nunca teve outra tarefa tão difícil ao longo de toda a sua vida. Tia Edith foi batizada no dia 1º de janeiro de 1922. Já no tempo do seu batismo, ela sabia que queria ser carmelita. Foi dissuadida por seus mentores na igreja por 2 razões fundamentais. Primeira, a opção pelo Carmelo aumentaria sobremaneira o já considerável sofrimento da sua idosa genitora. Segunda, a presença dela era muitíssimo necessária para lecionar no meio católico e promover o status da mulher na igreja. Edith estava ocupadíssima lecionando por toda a Europa, publicando artigos acadêmicos, traduzindo as cartas de John Henry Newman do inglês para o alemão e as investigações acerca da verdade de Tomás de Aquino do latim para o alemão. Dificilmente manteria a atividade acadêmica tão intensa como freira enclausurada. De 1923 a 1931, ela ensinou em uma escola feminina de 2º grau e em uma escola para a formação de professores de Espira. Em 1931, aceitou uma vaga para a docência no Instituto Alemão de Pedagogia Científica em Münster. Era uma posição bem mais acadêmica, embora não exatamente no nível universitário. Foi de curta duração. Assim que no início de 1933, Hitler chegou ao poder, ela perdeu seu emprego em razão da sua ascendência judaica. Decidiu então postular a sua entrada no Carmelo. Em 1933, vivendo um tempo muito perigoso, Edith não se contentou em ficar à margem dos fatos, mas procurou agir. Que ideia ousada foi tentar obter uma audiência privada com o Papa, a fim de conclamá-lo a publicar uma encíclica contra o antissemitismo. Não se abstinha de agir em favor de uma causa justa simplesmente por entender que uma voz não é suficiente para mudar a situação. Denuncie o erro que está sendo cometido, uma voz pode influenciar mais do que pensamos. Edith tornou-se, em outubro de 1933, a carmelita Irmã Teresa Benedita da Cruz e continuou a pesquisar e escrever. Ela ensinava latim para algumas noviças e escrevia paródias e peças de curto fôlego para animar os feriados e dias de festa, além de participar dos afazeres domésticos e das atividades litúrgicas, as quais eram parte importante do cotidiano do Carmelo. Depois da Noite dos Cristais, massacre organizado de judeus, ocorrido no dia 9 de setembro de 1938, Edith e sua comunidade decidiram que seria mais apropriado transferi-la para outro convento no exterior. Escolheram o não muito distante convento de Etten, na Holanda, e na noite do Ano Novo, de 1938 para 1939, foi conduzida de carro para o outro lado da fronteira. Infelizmente, o lugar não era o paraíso de segurança que se esperava que fosse. Depois de ocupar a Holanda, os alemães passaram a aplicar aqui as leis antissemitas vigentes na Alemanha. Edith e sua irmã Rosa, que ela se juntou em 1939 na Holanda, tiveram que se registrar com as autoridades germânicas e passaram a usar a estrela de Davi em suas vestimentas. Em 1942, os bispos holandeses protestaram contra a deportação dos judeus da Holanda. Em retaliação, no domingo seguinte, 300 judeus católicos foram presos e levados para o campo transitório de Westerbork, de onde foram deportados para Auschwitz. Edith e Rosa morreram em uma câmara de gás no dia 9 de agosto de 1942.
Memórias de Edith Stein. Eu tinha 12 anos quando vi minha tia pela última vez no dia 12 de outubro de 1933. Era o seu 42º aniversário, o qual escolhera celebrar na casa da sua mãe em Breslau. Foi a sua visita derradeira no último dia antes dela ir para a colônia, entrar no convento carmelita na condição de noviça. Recordo com nitidez a atmosfera de melancolia e tristeza que prevalecia na casa da vovó. Era um tempo difícil para os judeus alemães. Em janeiro, Hitler tornou-se chefe de governo e imediatamente começou a executar o seu plano de passo a passo eliminar os judeus da Alemanha. A ordem carmelita, que minha tia escolheu para integrar, era demasiado rigorosa e nós todos percebemos que ela não seria autorizada a sair da clausura. O convento escolhido por ela foi o de Colônia, que estava localizado no lado do país oposto ao que vivíamos. Vovó tinha 84 anos e estava vigorosa e ativa. Ainda ia ao pátio da sua serraria todo dia. Mas não podia nem tinha vontade de viajar grandes distâncias. Logo estava claro que não veria sua filha de novo. Meu irmão e eu, com 11 e 12 anos de idade, respectivamente, tínhamos tentado compreender o drama que transcorria na nossa família. Como se não fossem suficientes as dificuldades trazidas pelo novo regime, tínhamos que ver nossa tia, que era provavelmente a pessoa de nosso parentesco que mais apreciávamos, abandonar a comunidade judaica e tornar-se católica. Isso era incompreensível e doloroso. Como era a tia Edith, como me lembro dela? Tia Edith sempre foi especial para nós, provavelmente porque nós a víamos raramente. Ela vivia e inspira na Renânia, uma parte da Alemanha envolvida por uma aura de saga, romance e contos de fada. Ela aparecia nos verões para passar parte das suas férias na casa de sua mãe, uma casa grande sob cujo teto vivia a maior parte do clã. Nós ansiávamos por sua vinda, porque ela se dispunha a nos ouvir, levar nossas preocupações a sério e ler histórias para nós. Ela congregava todos os sobrinhos e as sobrinhas disponíveis e os sentava formando um grande círculo em torno de si, com o objetivo de ler para nós. As histórias que lembro mais vividamente narravam as aventuras marítimas de 2 jovens islandeses, None e Mani, que corajosamente singravam as águas revoltas do Mar do Norte. As aventuras deles nos mantinham fascinados quando a porta dela estivesse fechada para nós. Éramos admoestados a ficar quietos e respeitosos. Havia sempre uma admiração reverente misturada com o afeto que tínhamos para com nossa tia. Minhas lembranças da tia Edith são entrelaçadas com as narrativas ouvidas dos meus pais, que a conheceram durante a juventude. Mamãe e ela cresceram juntas e o papai a conhecia desde os tempos da universidade. Eles estudaram juntos, leram e discutiram livros e artigos versando sobre os mais candentes temas da época deles, como o voto feminino, por exemplo. Esquiaram e foram à festa juntos. Uma santa na família. A minha tia Edith foi canonizada no dia 11 de outubro de 1998. Havia na cerimônia poucas pessoas que conheceram e se lembravam dela. 3 de nós, 2 sobrinhas e um sobrinho, podem ser contados entre os que tiveram tal privilégio. Enquanto menos de 25 dos nossos familiares compareceram à beatificação, em 1987, na canonização ocorrida em outubro de 1998, compareceram a Roma quase 100 membros da família, pertencentes a 4 gerações. Foi uma cena impressionante, que não deve ser esquecida. Tudo isso se tornou uma maravilhosa experiência. Na rápida audiência que tivemos com o Papa João Paulo II, tive a oportunidade de presenteá-lo com uma cópia do meu livro Tia Edith, a herança judaica de uma santa católica, que tinha sido publicado fazia pouquíssimo tempo. Escrevi o livro a que aludi para descrever o meio familiar em que ela nasceu, o ambiente judaico e a herança cultural que sua mãe acalentou, promoveu e procurou transmitir para futuras gerações.
Meu livro também homenageou os membros da família que pereceram durante o Holocausto. Esse livro é escrito inteiramente da perspectiva de uma sobrinha cuja vida foi iluminada pela presença radiante da tia durante suas brevíssimas visitas à casa dos pais. Agora uma palavra sobre o livro A Recepção de Wittgenstein, do padre Francesco Alfieri. Ele apresentou ao mundo dos estudiosos de Wittgenstein um tremendo instrumento de pesquisa com mais de 500 páginas de referência bibliográfica. Mais recentemente, publicou também o volume Repartire da Wittgenstein, compilando contribuições dos estudiosos que participaram da Conferência de Bari, realizada na primavera de 2013, para o qual contribuí com uma versão mais longa desta apresentação. Senhoras e senhores, concluo expressando o privilégio e a honra que tenho por ter a oportunidade de dirigir a palavra a todos vocês no início desta conferência e faço votos que ela seja exitosa e represente um estímulo para os seus esforços acadêmicos. Obrigada. Nós teremos agora uma parada para o café e eu convido todos a se servirem e voltarem rapidamente para a exibição do filme. Obrigada.